Pessoal, então como lição de aula eu pedi para vocês a correção dos exercícios, a execução dos exercícios 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 que estão na página número 48, 49 e 50. Eu vou realizar a leitura para vocês desses exercícios e explicar como é que faz cada um deles, tá? Então o primeiro exercício começa com uma história, né? Então vamos ler esse pedaço da história. Entre os séculos 11 e 13 ocorreram as cruzadas. Essas expedições de caráter militar e religioso tinham como um dos objetivos libertar do domínio muçulmano os locais considerados sagrados pela Igreja Católica, como a cidade de Jerusalém. Nesse período ocorreram várias cruzadas, mas é comum que se mencionem e se destaque apenas algumas delas, como a Quarta Cruzada. Ela foi desviada do seu destino por Henrico, dando-lhe que se intitulou Senhor da quarta parte e da metade da quarta parte do Império Romano, com o intuito de arrecadar riquezas, dando-lhe ordenou a dominação de Constantinopla, capital do Império Bizantino. Depois vocês falam que matemática é difícil. Olha o texto de história complicado que eu acabei de ler aqui. Bom, vamos seguir, tá? A pergunta. Com base na frase Senhor da quarta parte e da metade da quarta parte do Império, responda às questões propostas. Então, quarta parte. Que fração do Império Romano correspondia à parte sob o domínio do Duque Dandolo? Para facilitar, também faça a representação gráfica. Gente, então qual era a fração que representava a parte dele, né? Então, ele tinha a quarta parte, ele tinha um quarto, mais a metade, cadê? Ele tinha a quarta parte, mas a metade da quarta parte. Então, olha o que ele tinha. Ele tinha exercício número 2, tá? Então, eu vou colocar aqui só para vocês entenderem o cálculo. Depois, vocês podem realizar o desenho para facilitar o cálculo, caso vocês achem necessário, tá bom? Então, aqui, ó. Então, quando eu falo quarta parte, eu estou falando de um quarto. Então, ele tinha um quarto mais a metade, não é assim que a gente representa a metade? De um quarto. Então, este era o valor que representava a parte que ele tinha. Então, vocês vão ter que juntar um quarto com a metade de um quarto para saber a quantidade de terras que ele tinha. Então, olhem como fica. Então, aqui eu vou ter um quarto mais multiplicação de fração, certo? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 1 é igual a 1. 2 vezes 4 é igual a 8. Então, ficou a 1 oitavo. Então, vocês vão ter que somar 1 quarto com 1 oitavo. Para realizar essa soma, vocês têm que lembrar qual é o número que vocês multiplicam por 4, que o resultado é igual a 8. Porque quando realiza a soma de fração, o denominador, a parte de baixo, ela tem que ser igual. Como aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 8, eu não posso somar as duas. Eu não posso fazer 1 mais 1 e chegar no resultado. Antes disso, é preciso arrumar. Então, vocês precisam multiplicar o 4 pelo mesmo número que quando vocês vão ter que multiplicar o 4 por um número que o resultado seja igual a 8. Alguém sabe que número é este? O que, professora? Eu não entendi muito bem. Por qual número... Certo, então deixa aberto, Cauã. Por qual número que você multiplica o número 4 e o resultado é 8? 2. 2, muito bem. Então, vocês vão ter que fazer o denominador vezes 2. Se vocês multiplicam o denominador, vocês precisam multiplicar o numerador também. E aí, é só efetuar essa multiplicação, certo? Acabou que eu estou resolvendo, mas aí as outras eu não faço, tá? 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. Então, ficou 1 sobre 2 mais 1 sobre 8. Agora já ficou fácil para fazer, né? 2 mais 1. Então, a fração que representa a parte desse senhor aí
é 3/8. Entenderam como faz esse cálculo? Entenderam, pessoal? Professora, esse você já fez, então. Pode perguntar, só que pergunta um de cada vez, por favor. Professora, Oi. então a questão lá você já fez. Isso, a questão a alternativa A eu já fiz. Eu não queria ter feito, mas eu acabei fazendo sem querer. Porque todos esses exercícios, essa parte de soma de fração, a gente ainda não tinha feito esse ano. Então eu fiz mais para título de revisão para vocês relembrarem as regrinhas de soma de fração, que para somar a fração tem que ter o mesmo denominador. E eu também fiz para vocês relembrarem como é que vocês fazem para deixar as duas frações com o mesmo denominador, né? Então foi mais por isso que eu fiz. A parte da multiplicação vocês já lembravam, né? A gente já fez várias vezes. E aqui 1/4 também bem tranquilo. Entenderam? Sim. Sim. Sim? Tá bom, qualquer coisa vocês me perguntem, tá? Então aqui, ó, vocês podem conferir, o livro realizou o desenho, tá? Aí, só que aqui falou, se quiser, faça também a representação gráfica. Eu acho aqui, ó, tá vendo, ó, 1/4, a representação, e a metade de 1/4, que é 1/8. Então, a fração correspondia a 3/8. Eu vou ampliar aqui para vocês corrigirem, porque aí a alternativa A já fica corrigida, tá vendo? Então, correspondia a 3/8, tá? E aí, o cálculo é aquele que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Então, 1/4 mais 1/8. Então, ficou aqui, tá vendo? 2/8. E aí, somou aqui no final, tá bom? Deixa eu diminuir e agora eu vou seguir sem responder para vocês, tá bom? Então, agora a alternativa B. Qual é o número decimal correspondente à fração do item anterior? Como se lê esse número decimal? Então, a fração, né? O número escrito na forma decimal, a gente tem que pegar o numerador. Então, o numerador é o 3, para responder a 3. Então, vocês têm que fazer o numerador dividido pelo denominador. Então, para responder a questão número 3, vocês vão armar o cálculo. Alternativa 3, não, desculpa. Ainda é a 2, mas agora é a alternativa B. Eu não vou fazer, pessoal, só vou mostrar, tá? Então, na alternativa B, primeiro, a fração é 3/8, né? A fração correspondente às terras do imperador, 3/8, né? Então, para escrever esse número na forma decimal, vocês precisam fazer 3 dividido por 8. Então, vocês vão efetuar o cálculo. O valor que der aqui vai ser o número na forma decimal, tá bom? Aí, pessoal, também pede para vocês falarem como se lê. Como se lê essa fração? 3/8. Então, vocês vão escrever, fazer a divisão e escrever 3/8. É bem simples, tá bom? Alguém gostaria de perguntar sobre a alternativa B? Perguntas? Tá certo. Não. Na C, fala assim. A que porcentagem corresponde a parte do império sob o domínio do Dandolo? Ah, então agora, gente, vocês vão ter que pegar a fração e escrever em forma de porcentagem. Então, vocês vão ter que ver como é que vocês vão fazer. Vocês já vão ter esse número aqui, ó, na alternativa C agora, tá? Vocês vão ter esse resultado aqui, certo? Então, o resultado que der aqui, esse valor aqui, vocês vão fazer vezes 100. Fazendo vezes 100, vocês vão colocar o resultado aqui e o símbolo de porcento na frente. Esta já vai ser a fração em forma de porcentagem. Já entendi. Ó, vocês vão fazer O resultado aqui. 3 dividido por 8, certo? Uhum. 3 dividido Sim. por 8 vai ter professor, uma resposta. Vai ter uma resposta aqui, certo? A resposta que der aqui, vocês vão vir Sim. aqui e multiplicar por 100. Então, o resultado desse número vezes 100, vocês colocam aqui, colocam o sinal da porcentagem na frente e já vai ser a resposta do exercício. Tá bom. Entendeu agora? Uhum. Certo, então agora vamos para o exercício número 2, tá bom? 3, desculpa, exercício número 3 agora. Então, no exercício número 3, fala assim. A partir de 1950, a extensão global de territórios áridos passou a aumentar quase 2% a cada década. Desde então, a escassez de água, recurso mais precioso para a sobrevivência e bem-estar da humanidade, tem atingido proporções alarmantes, tá? E aí aqui tem várias informações, todas em percentual, certo? Então, ó,
a distribuição das reservas. Há no mundo 1,4 bilhões de água, 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água. Boa parte dessa água é salgada. Então tá falando, né, de toda a água do mundo, 2,5% representa água doce, que é a água que nós utilizamos para o consumo, e 97,% dessa água, ela é salgada, certo? E aí, quem gasta mais água, os sistemas de irrigação são os maiores responsáveis pelo consumo de água em todo o planeta. Então, aqui, ó, vamos lá. Aqui é o gráfico de quem consome mais água. Então, olha, sistema de irrigação é o sistema utilizado para molhar as lavouras. Então, essa parte aqui do gráfico do setor, tá vendo? Essa parte grandona aqui, representa a parte da agricultura. A indústria, que é igual a 73%. A indústria gasta 21%. Deixa eu ampliar o gráfico para mostrar para vocês. Então, ó, a agricultura, ela gasta 73% de toda a água doce, o consumo, né, de água, ela não gasta. O consumo de água, né, em todo o território, 73% é da agricultura. 21%, que é essa faixa aqui, é da indústria. E o consumo doméstico corresponde a 6% do consumo de água, tá? Nesse copo aqui, tá mostrando águas que tem na geleira, 68,9%. Aqui, 29% de toda a água doce, é onde está concentrada toda a água doce. Então, de toda a água doce concentrada, 68,9% estão nas geleiras, 29,9% estão em leitos subterrâneos, 0,3% estão em lagos e rios, e aqui 0,9% na atmosfera e outras fontes. Então, onde estão concentradas as águas doces, aqui, então aqui, nessa primeira informação, quantidade de água salgada e quantidade de água doce. Depois, somente em referente a esses 2,5% de água doce, aonde está concentrada a quantidade de água doce, tá? E aqui nesse último gráfico é quem gasta mais a água. Então, agricultura, indústria, por último, uso doméstico, que somos nós, né? E aí, vamos para as perguntas. Que fração corresponde ao aumento da extensão global de território árido que ocorre a cada década? Então, lá no enunciado, falou que a cada década aumenta 2%. Então, qual é a fração que representa 2%? Então, vamos lembrar, né? 2 sobre 10. 2% é 2 sobre porcento. 2 sobre... Ah, mas não é década. Década é 10. Mas Sim. nós estamos falando de 2%. A cada década, 2%. Não 2 décimos. Não é a cada década 2 décimos, é a cada década 2%. Então, entendeu? É sobre 100 mesmo. Você entendeu por que é sobre 100? Aham. Sim? Então, vamos seguir. Alternativa B. Que fração decimal corresponde ao consumo doméstico da água? Então, vocês já olharam aqui no gráfico que é 6%. Então, qual é a fração? 6 sobre... Quanto? 100. 100. Então, essa é a fração. Também é a resposta da alternativa B, tá? Na alternativa C, lagos e rios representam que fração de toda a água do planeta? Então, vocês vão pegar essa daqui, também águas e rios, que é 0,3%. Então, vai colocar 0,3 sobre 100. E aí, depois dá uma arrumadinha, porque não vai poder ter vírgula na representação Professora, decimal. tem que colocar em forma de porcentagem aqui. Decimal, isso. Então, na verdade, tem que colocar em forma decimal, né? Já tem que colocar em forma de fração decimal. Não necessariamente em porcentagem. Por 100. Porque aqui, ó, por exemplo, se você for fazer essa de 0,3, essa é a alternativa C, tá? Então, se, por exemplo, vocês forem fazer a alternativa C, vocês vão ver que ela vai ficar desta forma aqui, ó. Então, na alternativa C. Na alternativa C, a quantidade que representa os lagos e as lagoas é de 0,3%, né? Então, esse número representa 0,3%.
Acontece que para vocês fazerem a representação da fração decimal, esta vírgula aqui em cima não pode ter. Então, vocês vão ter que tirar. Para retirar essa vírgula, vocês vão ter que multiplicar por 10 e vai ter que multiplicar por 10. Se eu multiplicar o numerador, eu sou obrigada a multiplicar o denominador. Porque não pede para escrever na forma de porcentagem, já está na forma de porcentagem. Agora, vocês vão escrever na forma de fração decimal, tá? Então, vai fazer 3 vezes 0,3 vezes 10 é igual a 3, né? E aí, aqui, 100 vezes 10 é igual a 1000. Na alternativa C, a resposta é essa daqui, tá bom? 3 milésimos. Alguém gostaria de perguntar? Nas outras, não precisou multiplicar, porque nas outras não havia vírgula. Então, ficou só 2%, 6%, porque não tinha vírgula. Como esta aqui tem vírgula, vocês precisam dar uma arrumadinha, tá bom? E aí, fica 3 milésimos, tá? Vamos para a próxima agora. Então, seguindo aqui com o livro. Com relação a toda a água doce do planeta, escreva a fração decimal e o número decimal referente a essa quantidade. Então, no caso de toda a água doce do planeta, se vocês olharem aqui, toda a água doce do planeta, deixa eu ler de novo. Com relação a toda a água doce do planeta, escreva a fração decimal e o número referente à quantidade de água nas geleiras. Ah, tá, nas geleiras. Então, ó, nas geleiras aqui, ó, toda a água doce do planeta. 68,9% representa a quantidade das geleiras. Reparem que aqui de novo vai ter a vírgula. Então, de novo, vocês vão ter que fazer 68,9, só que também pede o número decimal, não quer só a fração. Então, vocês vão encontrar a fração decimal e também vão realizar a divisão para encontrar o valor decimal. Vocês vão ter que fazer as duas coisas na alternativa D, tá? Então, na alternativa D vai ficar assim, certo? Então, é 68,9%. Somente a água das geleiras, certo? É isso aqui. Então, vai ficar 68,9 sobre 100, tá vendo? Aqui tem uma casinha depois da vírgula. Então, novamente, para escrever na forma de fração decimal, vai ter que multiplicar por 10, né? Então, aqui é um zero, vai andar uma casinha pela multiplicação, né? Dá 689, dividido por 1000. E aqui já é a fração decimal. Então, a primeira parte da questão eu já fiz para vocês. Agora, a segunda parte, vocês vão ter que armar a divisão. Vai ter que fazer 689 dividido por 1000. Quem souber trabalhar com a vírgula das casinhas, é muito mais fácil. Se não, arma a divisão e faz o cálculo normalmente, tá bom? Alguém gostaria de perguntar? Não. Tá certo. Gente, aí tem outros exercícios aqui. Exercício número 4, represente cada fração na forma de número decimal. Então, no 4, vocês vão efetuar as divisões. Então, faz 4 dividido por 5, 1 menos 1/5. Então, vai fazer 1 dividido por 5. Aí, vocês vão fazer todas as divisões. Na número 4, basta dividir, tá bom? Então, número 4 todinha é divisão. Então, faz 4 dividido por 5, 1 dividido por 5. Quando tiver sinal, não esquece de colocar o sinal na resposta. Aqui, ó, 3 inteiros mais meio. Então, 3 inteiros mais meio, vocês podem fazer 3 mais 1 dividido por 2, que vocês chegam na resposta, tá? Como exemplo, quando tiver um inteiro. Esse é exercício número 4. Exercício número 5. Compare a parte decimal dos números decimais não exatos encontrados na atividade anterior. O que eles têm em comum? Como são chamados os decimais não exatos obtidos em divisões como as que você efetuou? Então, vocês vão falar a respeito das dízimas periódicas, tá? Então, todos os decimais não exatos são aqueles que não têm fim, são as dízimas periódicas. É sobre isso que vocês têm que falar no exercício número 5, tá? Exercício número 6. Escreva cada número em notação decimal. Então, 4 décimos, 0,4.
4. Então, todos esses, quando pede para escrever em notação decimal, vocês vão escrever o número com vírgula correspondente a cada uma dessas descrições. Então, 308 negativos. Então, menos 308. Caso não tenha vírgula, como esse que é 308, é um número inteiro, aí não precisa colocar, tá bom? 9%, então, escrevam esse número, 9% com vírgula, como fica? Basta dividir, tá? 100%, basta dividir. 1 centésimo negativo, então é 1 dividido por 100, basta dividir. Ou quem já sabe fazer direto, melhor ainda. 7 décimos também, basta dividir, tá bom? Exercício 7. Sabendo que em cada linha está representado o mesmo número, complete a tabela com o que está faltando. Então, aqui, gente, né? Vocês vão colocar a fração irredutível, a fração decimal que vai ter que ter base 100 ou base 10, número decimal, que é a divisão, e aqui escrever a porcentagem. Então, vocês vão escrever os números dessa tabela de todas as formas possíveis, dividindo na forma com base 100, 10, depois na forma de porcentagem, para preencher essa Professora, tabela. não entendi muito bem essa. Então, na primeira, a fração irredutível é quando a gente não tem mais como simplificar, lembra disso? Então, ó, o primeiro exemplo, só vou usar o primeiro, vou mostrar a primeira linha para vocês como exemplo, tá? Aí as outras vocês vão fazer sozinhos. Então, aqui eu tenho, primeiro, 3/4 é a fração irredutível, tá? Então, vocês vão pensar qual é o número que vocês vão multiplicar por 4 para o resultado ser 10. Não tem, porque 4 não é múltiplo de 10. Então, qual é o número que vocês vão multiplicar por 4? Acorda seu irmão, por favor, Nicolas. Qual é o número que vocês vão multiplicar por 4 para o resultado ser 100? E aí, esse mesmo número você multiplica no denominador. Então, 4 vezes 25 é igual a 100. 3 vezes 25 é igual a 75, certo? Aí, depois, número decimal, vocês vão fazer 75 dividido por 100. Tá aqui. Porcentagem, vai fazer 0,75 vezes 100, e aí vocês vão ter a resposta em porcentagem. Então, vocês têm que fazer todas essas representações, tudo bem? E aí, pessoal, para finalizar a explicação dos exercícios e a aula, tá falando, represente cada fração na forma de número decimal. Em seguida, assinale verdadeira e falsa para as afirmações, V para as afirmações verdadeiras e F para a afirmação falsa. Então, aqui vocês vão realizar a divisão normal, divisão com vírgula. Então, vocês vão dividir todos os números, tá? Então, faz 12 dividido por 24, coloca o sinal na frente, não esquece, porque é menos 12, né? 95 dividido por 195 avos. Então, vocês vão efetuar todas essas divisões e depois classificar as partes, essas afirmações como verdadeiro ou falso. E aí, vocês encerram as atividades para a aula que eu pedi hoje, que não deu tempo de fazer em aula, mas vocês vão fazer em casa e todos os enunciados estão explicados e vocês vão pegar o link no YouTube, tá bom? Gente, um grande beijo, tchau, porque eu preciso dar aula para outra turma. Tá bom, professora, tchau. Tchau, gente!